Boa tarde a todos mais uma vez. Pessoal, a partir desse módulo 2, nós começamos a identificar algumas equações que precisam ser verificadas na resolução de alguns problemas, tá? Então, a gente começou a identificar quais são essas principais equações. Então, falamos da equação da conservação da massa, da equação da conservação da energia, que no nosso caso aqui se resume à conservação da energia mecânica. E daqui a pouco nós vamos verificar a equação da conservação da quantidade de movimento. E aí, durante a resolução de alguns problemas, nós começamos a aplicar e utilizar estas equações. E aí, na aula passada, mais especificamente, nós deduzimos a equação de Bernoulli através da equação da conservação da energia mecânica e utilizamos esta equação em um dispositivo para medir velocidade, que foi o tubo de Pitot. Então, através dos conceitos que nós já vimos, começamos a aplicar o uso destes equacionamentos. Na aula de hoje, a gente vai continuar investigando, vai continuar utilizando estas equações desenvolvidas, tá? E aí, na aula passada, no caso do tubo de Pitot, nós verificamos a possibilidade de medir ou aferir a velocidade pontual de um fluido. Então, o tubo de Pitot ele não é um medidor de vazão. Anotem isso, tá? O tubo de Pitot é um medidor de velocidade local. Na aula de hoje, a gente vai tentar expandir um pouquinho estas observações. Então, como estamos lidando com escoamento, nós temos a possibilidade de medir velocidade, que foi o caso do tubo de Pitot, como também temos a possibilidade de aferir a vazão. Então, nós vamos focar nossos esforços hoje na identificação dessas medições, tá? E aí, primeiramente, a gente precisa entender como é que são aferidas essas quantidades. E aí, no caso da velocidade, o tubo de Pitot, eu acredito que tenha ficado claro para todos. Aqui na vazão, existem várias maneiras, várias formas de aplicarmos ou de identificarmos possíveis medidores de vazão, tá? E para isso, precisamos verificar alguns critérios. Por exemplo, se eu estou aferindo a vazão ou qualquer outra grandeza, tá? Eu preciso saber a precisão do meu instrumento. Então, existem processos que eu não preciso de uma precisão tão elevada. E isso acaba reduzindo o custo desse instrumento. Quando eu utilizo instrumentos de elevada precisão, que aqui está relacionado à incerteza da medida, eu tenho um custo adicional. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando em uma planta que tem transporte de água, por exemplo, para arrefecimento de um determinado sistema, ou um tratamento de água mesmo local. Eu não preciso ter uma precisão tão elevada assim. Então, isso permite que eu utilize medidores mais simples. Agora, se eu estiver trabalhando, por exemplo, que é um caso clássico da engenharia química, onde eu tenho um reator, e no interior desse reator eu estou inserindo fluidos, eu preciso ter uma precisão bastante elevada nessa vazão de reagentes, porque senão eu teria um problema de segurança, né? A gente tem aí reações exotérmicas, por exemplo, que podem elevar bastante a temperatura e causar acidentes graves. Então, avaliei a incerteza desse instrumento. Verificarei também a faixa de leitura. Não adianta ter um instrumento preciso, sendo que ele não consegue ler, por exemplo, a temperatura, a vazão ou a velocidade do meu processo. Não adianta eu colocar um medidor de vazão que consiga aferir vazões aí de 0 a 20 litros por minuto, sendo que o meu processo opera a 150 litros por minuto. Então, conhecendo o meu processo, eu vou verificar se tenho a necessidade de ter um medidor preciso, né? Vou verificar qual é a precisão necessária e vou identificar qual é a faixa de leitura que eu irei trabalhar. Ótimo, verifiquei esses dois critérios. O outro critério é em relação à manutenção.
Normalmente, quando a gente vai selecionando essas características, o número de medidores disponíveis, né, no leque ali de possibilidades vai diminuindo, eu vou afunilando. E aí, de posse desses instrumentos remanescentes, eu vou verificar qual é o que tem menor custo de instalação, qual é o que tem um menor custo de manutenção. Então, já de antemão, eu já vou antecipar para vocês. Olha, quando eu estiver trabalhando com equipamentos, sejam equipamentos complexos, sejam instrumentos de medida, esses instrumentos que possuem, ou equipamentos que possuem peças móveis, normalmente eles terão aí manutenções mais caras, tá? Mais elevadas. Então, prestem atenção nesses detalhes também. Às vezes a gente presta atenção só na obtenção, na aquisição de um determinado instrumento e acaba esquecendo aí dos procedimentos futuros aí necessários para que ele consiga continuar funcionando corretamente. E o último critério é a facilidade de leitura. Então, eu preciso ter um instrumento que facilite a visualização dos resultados. Não adianta eu ter um instrumento extremamente preciso, que leia corretamente a grandeza do meu processo, que seja barato, mas que a leitura dele não seja de fácil obtenção. Então, lá na disciplina de instrumentação, que a maioria deve se deparar aí ao longo da graduação, vocês vão ver, por exemplo, transporte de sinais pneumáticos, transporte de sinais elétricos, leituras visuais diretas, tá? Que é um dos casos que nós vamos avaliar hoje. Então, essas grandezas precisam, ou essas características, né, melhor dizendo, precisam estar claras aí para todos vocês. Diante do exposto, alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade para avaliar? Não, professor, tudo tranquilo. Tranquilo, professor, por enquanto. Tá bom. Então, vamos lá. Então, na aula de hoje, a gente vai tentar focar aqui nos medidores de vazão. E aí, quando falamos nos medidores de vazão, nós temos medidores diretos e medidores indiretos. Quando eu falo medidores diretos, significa que, se eu estou medindo a vazão, eu vou ter um dispositivo que irá aferir a vazão diretamente. Quando eu estou falando de um medidor indireto, significa que eu vou aferir a vazão, porém, eu não consigo medir ela diretamente. Eu preciso de uma variável auxiliar que ela estará relacionada à vazão. Então, no caso aqui da mecânica dos fluidos, dos escoamentos, uma variável que normalmente avaliamos é a pressão. Então, para uma dada variação de pressão, eu sei qual é a vazão deste meu escoamento. Então, eu vou ter uma relação matemática entre esses dois pontos. Um exemplo de medidor direto de vazão é você pegar um recipiente graduado e aí colocar esse recipiente na saída de uma válvula, de uma torneira, tá? Ou então interligado a um efluente, algo do tipo, e realmente aferir qual é a variação de volume em um intervalo de tempo. Então, isso seria uma medida direta. Só que se vocês forem avaliar, por exemplo, pessoal da engenharia de petróleo, como é que eu posso pegar, colocar um recipiente no interior de um poço que eu acabei de perfurar para medir a vazão? Isso é impraticável. Então, eu preciso de medidas que indiquem qual é a vazão sem a necessidade de fazer essa observação direta. Ou então, no caso do pessoal da engenharia química, eu estou transportando um fluido corrosivo, um fluido que tem uma carga química, uma carga poluente muito elevada. Como é que eu posso simplesmente abrir a válvula e encher um becker, encher um recipiente para avaliar a variação de volume? Isso seria impraticável. Então, eu preciso da utilização desses medidores indiretos. Dentre os medidores indiretos, nós temos uma classe que ela é bastante utilizada, que são os medidores de restrição. E aí, como o próprio nome já diz, os medidores de restrição, eles funcionam da seguinte forma.
eu tenho um escoamento. Em um ponto da minha linha, em um ponto da tubulação, eu vou realizar uma diminuição do diâmetro. Então, por isso o nome restrição. Eu estou restringindo a área com que o escoamento ocorre. Eu estou restringindo momentaneamente, tá? Em um certo local do espaço. No momento em que eu faço a restrição dessa área, se eu estou diminuindo a área, o que acontece com a velocidade do escoamento? Se for um fluido incompressível, se não tiver acúmulo, Aumenta. a velocidade vai aumentar. Então, eu sei que a velocidade aumenta por conta do balanço de massa, não é isso? Que a gente vai ter V1A1 é igual a V2A2, nesse caso específico. E aí, se a velocidade aumentou, o que acontece com a pressão? Para que a equação da conservação da energia mecânica seja avaliada de forma correta. Diminui. Diminui. Então, veja que eu promovi uma mudança de pressão no meu sistema de forma proposital. Então, é baseado neste conceito que a gente consegue utilizar os medidores de restrição. Até aqui está claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Tranquilo, professor. Ok. Então, o princípio de funcionamento desses medidores de restrição é simplesmente acelerar a corrente fluida. Então, se eu diminuir a área, aumenta a velocidade, acelerei a corrente fluida. E vou tentar verificar a variação de pressão nesse meu processo, nesse meu sistema. Então, está aqui um exemplo, tá? Eu tenho um escoamento em um duto cujo diâmetro era maior, promovi uma redução do diâmetro, então há uma aceleração da corrente fluida. Aqui nessa imagem, tem até alguns detalhes aqui que nós vamos conversar durante a aula de hoje. Então, por exemplo, a formação da vena contracta, a formação de zonas de turbulência, isso tudo nós iremos avaliar, tá? Então, vamos tentar começar a identificar a utilização desses medidores de restrição, tá? E qual é o princípio de funcionamento deles. E vocês vão ver que é um princípio relativamente simples e que a gente já tem domínio suficiente para começar a avaliá-los de uma forma mais madura, tá? Então, primeira coisa, se eu tenho um medidor de vazão, eu preciso fazer um balanço de massa. Então, tem aqui, dm/dt é igual a taxa mássica que entra menos a taxa mássica que sai. Ao observar esta equação, se eu estou trabalhando com uma tubulação, por exemplo, eu vou ter o termo de acúmulo? Não. Não vou ter termo de acúmulo. Então, massa que entra é igual a massa. Taxa mássica de entrada, né? É igual a taxa mássica de saída. Ok. Eu vou fazer um exemplo aqui direcionado para um escoamento incompressível, tá? Que será a grande maioria dos casos que vocês vão trabalhar. Então, no caso de um escoamento incompressível, a massa específica é constante, eu acabo tendo a seguinte simplificação. V1A1 é igual a V2A2. Então, essa expressão representa o balanço de massa do nosso problema aqui, já que não temos acúmulo e estamos trabalhando com fluido incompressível. A parte do balanço de massa acaba aqui, tá? Está resolvido o nosso balanço de massa. Agora vamos observar o balanço de energia. E para isso, vamos utilizar a equação de Bernoulli para tentar nos guiar aqui neste momento. Então, eu tenho que a energia potencial, energia cinética específica, né? Mais potencial, mais energia de escoamento, no ponto 1 e no ponto 2. Veja que eu simplesmente dividi todos os termos aqui por G, né? Para simplificar as nossas avaliações. Esta equação, para que ela seja usada com coerência, eu preciso seguir algumas características, alguns pré-requisitos. E aí, esses pré-requisitos nós já comentamos na aula passada. Depois eu vou até pedir para vocês reverem esses pré-requisitos, porque eles são importantes, tá? O primeiro pré-requisito é que o meu processo precisa estar sendo avaliado em regime permanente. O segundo, que meu fluido ele é incompressível, ou seja, massa específica constante.
eu não tenho a presença das dissipações viscosas, eu não tenho dissipação de energia, e também não há a presença da máquina de fluxo. Não tem bombas ou compressores ou turbinas aí atuando sobre o meu processo. Então, eu posso pegar e utilizar a equação de Bernoulli. Tudo bem até aqui, gente? Algo que está confuso, que vocês não estão entendendo? Sim, não. Professor, eu consegui compreender os outros pontos, mas o senhor poderia explicar o porquê que deveria estar em regime permanente? Posso? Porque senão a velocidade aqui ela estaria variando com o tempo, né? Por exemplo. A pressão variando com o tempo. E esse equacionamento ele não consegue avaliar essas flutuações, essas modificações. Entendi. Obrigado. Nada. Só que isso tem uma vantagem, tá? Apesar de ser uma simplificação, quando estamos avaliando um processo, a gente quer que esse processo ele ocorra em regime permanente. Então, imagina só, que eu quero produzir algo, um determinado produto. Eu não quero que essa produção fique variando ao longo do tempo. Se eu tiver uma produção aproximadamente constante, né, claro que terá algumas flutuações, mas se eu conseguir que esteja em um valor médio ali aproximado, eu tenho mais controle sobre o meu processo, eu tenho uma previsão melhor do que irá ocorrer. Então, é uma simplificação que, na maioria dos casos, ela é requerida, né? Ela é desejável. Tá claro? Tá sim, professor. Ok. Então, veja que aqui na nossa expressão aparece V1, aparece V2, Z1, Z2, P1, P2. Eu tenho muitas variáveis para apenas duas equações. Então, a gente precisa fazer algumas avaliações aqui sobre esses medidores de vazão. A primeira delas é que, ao utilizar a equação do balanço de massa, eu posso isolar V2, por exemplo, e deixar em função de V1. Então, V2 é igual a V1 A1 sobre A2, tá? Só passei o A2 dividindo aqui do lado esquerdo. Ao fazer isso, eu posso substituir aqui, tá? Aí, além disso, se eu estou trabalhando com medidor de vazão, e vocês vão ver as características desses medidores mais claramente ao longo dos próximos slides, esses medidores, normalmente, eles possuem um comprimento pequeno. Então, comumente, nós desprezamos a variação de cotas nesses medidores. Então, fazemos que Z1 é igual a Z2. Ao fazer essas duas observações, veja que aqui agora tem V1 ao quadrado e aqui também apareceu V1, né? Que vai ficar ao quadrado também em algum momento. Então, ao trabalhar com esta expressão e isolar V1, eu tenho que a velocidade no meu escoamento é igual a raiz de 2 vezes P1 menos P2 sobre ρ, abre colchetes, A1 sobre A2 ao quadrado menos 1. Esta expressão, ela está me dizendo que a velocidade média do meu escoamento, ela é proporcional à variação de pressão. Aí aqui, eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Só para vocês entenderem o princípio de funcionamento disso daqui e o quão importante essa equação pode ser para a prática da engenharia, tá? Vou trazer aqui alguns exemplos rápidos para vocês. Deixa eu só... colocar aqui no MathType. Todos já conseguem visualizar o MathType? Sim. Beleza. Eu posso pegar e fazer algumas observações aqui. Na hora que eu instalo um medidor, eu conheço, por exemplo, a área de entrada e a área de saída. Então, veja que esse A1 e esse A2 são constantes, tá? Assim como o ρ, porque eu falei no início, olha, eu estou trabalhando com a equação de Bernoulli e como característica ou como pré-requisito, o fluido precisa ser incompressível. Então, esse ρ, ele está
ele é constante, né? Está relacionado ao fluido que eu estou trabalhando. Então, essa expressão, a única coisa que pode variar aqui são as pressões, né? P1 e P2. Então, vocês podem se deparar na literatura aí com essa expressão na sua forma simplificada. Ao invés de aparecer raiz desse termo todo, sobra no interior do radical aqui apenas P1 menos P2. E aqui eu posso reorganizar, né? E chamar isso tudo raiz de 2 sobre ρ entre colchetes A1 sobre A2 ao quadrado menos 1 de C, uma constante C. Então, o que é que eu estou dizendo? Olha, se eu conhecer a constante C e conseguir medir a variação de pressão entre dois pontos, então, por que ocorreu essa variação de pressão? Porque eu promovi uma redução de área. Aumentei a velocidade, a pressão no ponto 2, por exemplo, ela foi reduzida. Então, se eu conseguir aferir essa variação de pressão e conhecendo essa constante C, eu consigo determinar a minha velocidade. Então, quando vocês estiverem trabalhando, por exemplo, esses dados, esses instrumentos, quando forem fornecidos, né, tem lá o seu fornecedor. Ele vai te indicar qual é o medidor de vazão a ser avaliado, ou o engenheiro do processo ali, ele vai identificar qual é o tipo de medidor adequado para aquele processo. E no momento que ele fizer o pedido do instrumento, ele irá receber ou a expressão na sua forma original, da área de entrada, área de saída, ou algo desse tipo, onde o valor de C será avaliado. Então, vocês podem receber isso daqui e o cara falar, olha, C é igual a 12, por exemplo. Então, se eu peguei, aferi, por exemplo, olha, a variação de pressão do ponto 1 para o ponto 2 é igual a 100 Pascal, por exemplo. Então, raiz de 100, 10 vezes 12. Então, a velocidade do meu escoamento está sendo avaliada em 120 metros por segundo, por exemplo. Tá claro para vocês isso daqui? Tá, professor. Beleza. Essa velocidade, qual a diferença, na verdade, dessa velocidade medida por um medidor de vazão como este e a velocidade avaliada pelo tubo de Pitot? Essa aí seria uma velocidade global? Essa daqui é uma velocidade média naquela seção. Exatamente. O tubo de Pitot, ele mede a velocidade local. Cuidado com essa observação, tá? Então, tá aqui a minha velocidade. Como é que eu posso, por exemplo, determinar aquela constante C? O que é feito, né? Então, a depender da indústria que vocês forem trabalhar, vocês podem utilizar o valor de C já definido pelo fornecedor, ou em alguns momentos vocês precisam recalcular esse valor de C. Então, o que é feito? Eu começo a setar algumas velocidades de escoamento, algumas vazões conhecidas, e através dessas vazões conhecidas, faço a aferição da variação de pressão. Então, eu começo a correlacionar a velocidade com a variação de pressão, e assim eu consigo, através de uma regressão linear, né, obter aquele valor da constante C. Então, por exemplo, um dado problema como este, vocês conseguem definir o valor da constante C? Bota aí o método de Newton para fazer essa regressão que a gente acha. Então, vocês conseguem determinar, não é? Uma regressão linear, determinar o valor de C. Eu aconselho, tá, a vocês praticarem isso daí, tá certo? Isso é algo importante. Então, eu coloquei na forma de tabela e na forma gráfica aqui para vocês observarem o comportamento, tá? Então, preste atenção nesses detalhes, que eu tenho certeza que dará tudo certo. Então, como vocês podem ver, a parte de calibração, que é determinar essa constante, é uma etapa tranquila. E por que que em alguns momentos a gente precisa determinar essas constantes?
quando você coloca um instrumento, instala um instrumento, ele tem algumas características físicas ali. Possa ser que ao longo do processo, ao longo da operação, né, quando eu falo ao longo, tipo assim, meses, anos, tá? Esse instrumento, ele sofre algumas modificações. Então, possa ser que eu esteja trabalhando com fluido que promova corrosão, possa ser que eu esteja trabalhando com um fluido que leve ou que carregue partículas também. E aí tem a abrasão do instrumento. Então, eu preciso, em alguns momentos, recalcular, recalibrar para que a variação de pressão esteja relacionada com a velocidade. Se eu esquecer esse ponto, possa ser que esse ΔP aqui já não esteja mais relacionado com a velocidade que foi avaliada inicialmente. Então, cuidado com isso, tá? Não é à toa que na indústria sempre tem uma etapa de calibração dos instrumentos, tá? É uma etapa periódica. Então, tem até normativas em relação a isto, tá? É um momento relativamente tenso aí, quando tem visita na indústria para verificar se os instrumentos estão ou não calibrados. Diante disso, a gente tem aqui a nossa expressão que nós definimos simplesmente utilizando o balanço de massa e a equação de Bernoulli. Então, nada demais, tá? Uma equaçãozinha simples. Esta equação, ela pode ser expressa para determinar a vazão mássica ou vazão volumétrica. Se eu quero determinar a vazão volumétrica, basta multiplicar a velocidade pela área. Se eu quiser a vazão mássica, basta multiplicar a velocidade pela área, pela massa específica. Então, eu tenho essas duas possibilidades, tá? Então, no momento em que eu pego e coloco a área multiplicando a velocidade, multiplicando a massa específica, e faço o rearranjo, multiplico aqui a área, o ρ, que está no denominador, vai entrar como ρ ao quadrado, né? Acaba simplificando. Eu tenho expressão para determinar a vazão mássica. Então, assim como no caso da velocidade, nós temos aqui que a vazão mássica, ela é proporcional à raiz da variação de pressão. Então, eu tenho uma constante que relaciona essas duas grandezas, tá? Então, veja que essa expressão que nós obtemos é uma expressão que obtivemos avaliando teoricamente, né? Aplicamos a equação de Bernoulli, aplicamos o balanço de massa. Perfeito. Na prática, acontecem algumas modificações. No momento em que eu tento utilizar essa minha expressão, normalmente os fornecedores, eles indicam um valor de C aqui, multiplicando a minha expressão. Então, observe o seguinte, nós partimos de uma avaliação teórica, fizemos o balanço de massa, fizemos o balanço de energia mecânica utilizando a equação de Bernoulli e encontramos esta expressão. A pergunta que eu faço a vocês é, por quê? Por qual motivo, no momento em que o fornecedor faz a indicação do uso do instrumento, aparece essa constante multiplicando a equação obtida teoricamente? Qual é a relação? O porquê o valor que nós encontramos teoricamente ele precisa ser corrigido por essa constante? Qual foi o erro? Professor. Quero ideias. Vamos lá. Era Kathleen, me ajude, por favor. Me dê ideias. O que foi que a gente fez? Qual foi a simplificação que nós avaliamos que talvez não seja verdadeira para a grande maioria dos casos? Foi a de Bernoulli que a gente
Para usar a Bernoulli, a gente supôs que era incompressível, essas coisas. Mas lá de Bernoulli, qual é a característica? Permanente. A variação das cotas, professor. Não. A Para perda de energia no escoamento. a perda de energia no escoamento. Se nós estamos trabalhando com fluidos reais, o fluido tem viscosidade. Eu não vou ter uma dissipação de energia por conta da viscosidade? Então, a equação de Bernoulli, ela falha justamente aí. Ela deixa de computar essa dissipação de energia. E essa constante C, ela aparece justamente para suprir aquela aproximação. Então, a gente utilizou a equação simples, sabendo que existia essa limitação, e aí, no final, fazemos uma pequena correção em relação a ela, tá? Então, cada instrumento, ele vai ter o seu fator de correção, que normalmente é definido aqui como coeficiente de descarga. Então, observem, ó, quando eu tenho uma restrição, uma diminuição de diâmetro, eu tenho zonas de turbulência. E aí, essas zonas de turbulência, elas são sumidoras, né, ou consumidoras de energia. A energia será dissipada de forma efetiva, de forma intensa aqui nessas regiões. Então, utilizar a equação de Bernoulli sem prestar atenção nesses detalhes pode nos levar a um engano, pode nos levar ao erro, tá? Tá claro para todo mundo? Tem alguém aí que ainda tá no modo Nazaré? Ou tá todo mundo compreendendo o que nós estamos falando? É entender. Então tá, então, se todos compreenderam, fico satisfeito. Então, já que nós já entendemos do equacionamento utilizado nos medidores, nada mais justo do que falar de alguns deles, né? Então, dentre os medidores e dentre os medidores por restrição, eu vou citar alguns. E aí, a gente vai discutir um pouco sobre eles. O primeiro não é bem um medidor de restrição, né? O tubo de Pitot, ele não faz uma mudança de diâmetro na tubulação. Mas eu coloquei aqui por ser um instrumento de elevada frequência de utilização, tá? E como já discutimos na aula passada, não há necessidade de rediscuti-lo. Os demais medidores são o medidor do tipo Venturi, medidor do tipo placa de orifício, medidor do tipo bocal, rotâmetro e turbina. Eu vou falar principalmente desses 4 medidores aqui, porque o princípio de funcionamento deles é através da restrição, tá? O medidor do tipo turbina, ele não é do tipo restrição, mas é bastante utilizado também. Então, parte do pressuposto, né, que nós conhecemos a energia cinética potencial, a pressão antes e depois, e conhecemos qual foi a energia cedida aí devido à movimentação dessa turbina aqui. Então, vou focar nesses 4 medidores para termos uma ideia melhor do que nós estamos trabalhando, tá? E aí, pessoal, eu vou pedir muito a vocês que, conforme as dúvidas forem surgindo ou curiosidades forem surgindo, interrompam para que a gente possa aí evoluir todos juntos aqui, tá bom? Não fiquem com vergonha, não. Então, falando um pouquinho dos medidores, tá? De forma geral. Como é que eu posso utilizar o medidor? Tem aqui um esqueminha, onde, observe, eu coloquei um medidor no interior da tubulação, um medidor de restrição, diminuir o diâmetro, e coloco o medidor de pressão antes e após este medidor. No momento em que há o escoamento, eu consigo avaliar a variação de pressão. Nesse caso, a variação de pressão está sendo avaliada através de uma membrana. É um medidor de pressão por diafragma. Então, eu tenho o meu escoamento. Ao ocorrer o escoamento, eu tenho uma diminuição do diâmetro. Então, o aumento da velocidade aqui nesta região. Observem aqui que eu tenho uma região onde o fluido ele nem está em contato, tá? Já a gente vai falar mais sobre essas regiões. Então, tem uma mudança de pressão por conta da mudança de velocidade. Nesse caso, como eu estou trabalhando com a membrana, há
um deslocamento dessa membrana por conta da pressão. E aí, esse medidor, o princípio de funcionamento dele é a partir justamente desse deslocamento. Quanto maior a variação de pressão, maior a deformação da membrana, eu consigo ter uma medida. Veja que eu não estou medindo a vazão diretamente, né? Eu estou medindo variação de pressão, mais uma vez. Então, é um medidor indireto. Tá claro para vocês o princípio de funcionamento aqui? Alguém não entendeu algum ponto? Tem alguma coisa a questionar? Deu para entender bem, professor. Deu para entender. Então, o primeiro tipo de medidor que a gente vai falar é o medidor do tipo placa de orifício, que é justamente esse medidor que está aqui apresentado para vocês. Ó. Eu tenho uma placa com um orifício no centro, sendo que esse orifício ele possui um diâmetro menor do que o diâmetro da tubulação. Restringir o escoamento. A placa de orifício, ela pode ser avaliada de diversas formas, tá? Então, eu tenho diferentes designs, diferentes geometrias para a placa de orifício. E qual é o princípio de funcionamento geral dessa placa de orifício? Eu tenho o meu escoamento. Esse escoamento, ele drasticamente é direcionado para o orifício. Então, eu tenho uma mudança de velocidade drástica. Quando ocorre essa mudança de velocidade, veja, o fluido se chocou com a parede aqui, antes, né, na face interna da placa de orifício, e há a formação de uma região de elevada velocidade. Essa região, eu peço até que anotem, tá? Que possui uma elevada velocidade de fluido, é chamada de vena contracta, tá? É a região onde eu tenho um menor diâmetro do escoamento. Se vocês olharem bem, o diâmetro do escoamento, ele é até menor do que o diâmetro da placa de orifício. A vena contracta possui o menor diâmetro do escoamento e, consequentemente, a maior velocidade. Devido ao surgimento da vena contracta, eu tenho uma região de recirculação, eu tenho uma região de turbulência. E quando eu falar turbulência, isso está relacionado à dissipação de energia. O aparecimento de vórtices vai promover uma dissipação intensa de energia. Então, neste caso, aquela constante C, mais do que nunca, ela precisa ser utilizada para promover a correção. Então, está aqui meu escoamento, passa pela placa de orifício, formação da vena contracta. Só para vocês avaliarem melhor, tá? Eu tenho as linhas de corrente, tá? São esses vetorzinhos. Essas linhas de corrente, elas são direcionadas bruscamente para o centro. E observem aqui que há a região de recirculação. Essa região de recirculação será onde teremos aí a maior dissipação de energia do meu processo neste intervalo, tá? Nesta seção aqui. Tá claro para vocês? Como é que estão aí? Até agora tá claro. Ok. Aí, antes de continuarmos, tá? Veja que eu vou tentar linkar com a aula anterior. Veja que no momento em que há uma redução do diâmetro, houve um aumento da velocidade e, consequentemente, uma diminuição da pressão. Quando ocorre isso, possa ser que ocorra aí o aparecimento de bolhas, né? Lembra que a gente começou a avaliar isso na aula passada? Sobre a cavitação? Então, ao utilizar uma placa de orifício, você precisa prestar atenção se isso não irá promover o aparecimento de bolhas na sua linha. Esse aparecimento de bolhas, veja que após passar da vena contracta, o meu escoamento ele volta à condição de maior pressão, essas bolhas podem implodir e acabar danificando a tubulação. Então, cuidado na escolha dos medidores, tá? Precisa estar claro qual é a variação de pressão que você terá e precisa ter muito cuidado se irá ou não ocorrer o aparecimento de bolhas no interior da linha. Então, está aqui a placa de orifício. O outro medidor de vazão é o medidor do tipo bocal. Ele tem um princípio de funcionamento muito parecido com a placa de orifício. Qual é a principal diferença? Aqui no bocal, a região de entrada ela é suavizada.
eu não tenho uma mudança brusca de direção de escoamento. E isso é bom que vocês já tenham em mente, tá? Quando eu promovo mudanças bruscas de comportamento de fluido, eu estou avaliando um momento ali de dissipação de energia mais intenso. Isso precisa estar claro para todos. Então, se eu suavizei a entrada, a dissipação de energia nesta região, ela é menor do que no caso da placa de orifício. Porém, ainda assim, aqui na região de saída, eu tenho uma presença da turbulência, o aparecimento de vórtices. Então, a dissipação de energia na região de saída, ela ainda é intensa, ela ainda é significativa. Então, veja que tanto a placa de orifício quanto o bocal são medidores simples, tá? Então, eu coloco aqui, por exemplo, um medidor de pressão antes e um medidor de pressão depois e avalio a vazão utilizando esses conceitos. São instrumentos simples, de fácil construção e como possuem, ou como não possuem, na verdade, né? Peças móveis, né? Partes móveis, então a manutenção ela também é minimizada. Tá claro para vocês o princípio de funcionamento também dos bocais? Tá sim, professor. Sim. Beleza. Então, observe que aqui nos bocais eu tenho um direcionamento da linha de corrente de uma forma mais suave, porém, ainda tenho as turbulências, mesmo que essas turbulências elas sejam menores, menos intensas do que as turbulências visualizadas lá na placa de orifício. O outro medidor é o medidor do tipo Venturi. E aí o medidor do tipo Venturi, ele se parece bastante com o bocal, no sentido de que a região de entrada ela é suavizada, porém aqui no Venturi a saída também é. Então, como é que eu posso pegar e utilizar o Venturi? Eu meço a velocidade antes da redução, a pressão, perdão, antes da redução, e meço ou faço a aferição da pressão na região de menor diâmetro do tubo Venturi. Fazendo isso, eu conheço o ΔP e consigo determinar a vazão. Então, está até aqui ó, um tubo Venturi para vocês identificarem. Tomada de pressão no início e tomada de pressão na região de menor diâmetro. Então, o princípio de funcionamento do tubo Venturi é bastante simples. Para critério de comparação, observe que aqui no tubo Venturi eu já não tenho uma formação de vórtices. Ou seja, a dissipação de energia ela é muito menor. Em contrapartida, observem também que o tubo Venturi ele é um medidor que ocupa mais espaço. Ele é um pouco maior. E eu preciso ter uma precisão considerável para fazer a concepção adequada do projeto. Então, ele acaba tendo um custo mais elevado do que os medidores anteriores. Até aqui está tudo bem? Está claro? Professor. Uhum. Então, essa é a diferença entre esses três tipos de medidores. Na hora que vocês forem fazer a implementação de um medidor em um determinado sistema, em determinada linha, esses critérios eles precisam estar claros, tá? E eu vou tentar trazer para vocês aí um quadro comparativo para que a gente possa fazer a escolha mais adequada. Um outro tipo de medidor, que é também bastante utilizado, são os rotâmetros. O caso dos rotâmetros, eles não são medidores de restrição especificamente. Qual é o princípio de funcionamento de um rotâmetro? Esse corpo que está aqui no interior do rotâmetro é chamado de flutuador, tá? E esses flutuadores, eles possuem diversas formas. As formas dos flutuadores, elas são definidas pelo range de vazão que você quer avaliar e pelo tipo de fluido. Então, se vocês forem, por exemplo, em hospitais, eu tenho flutuadores esféricos ligados a, por exemplo, linhas de oxigênio, linhas de nitrogênio, porque eu tenho ali um fluido na fase gasosa. Então,
um flutuador esférico, ele já é suficiente para avaliar aquele meu processo, aquele meu sistema. E aí, como é que eu posso utilizar, ou qual é o princípio de funcionamento desses flutuadores? No momento em que eu tenho um flutuador, a posição dele é definida através de um balanço de força. Eu tenho um peso apontando para baixo, eu tenho um empuxo, lembra lá da estática dos fluidos, apontando para cima, e eu tenho uma força de arrasto. Então, no momento em que há o equilíbrio da força-peso com a força de empuxo e o arrasto, esse flutuador ele vai ficar estabilizado e eu consigo fazer a medida. Então, eu venho aqui na borda do flutuador, esse daqui está até mais claro de visualizar, e faço a leitura da vazão volumétrica, tá? Então, são instrumentos de fácil obtenção, baratos, de fácil leitura, tá? E de pouca manutenção. Então, por isso que são também comumente utilizados. Então, aqui um flutuador feito no SolidWorks, por exemplo, para facilitar a visualização de vocês. Infelizmente, quando eu dou um zoom, o GIF ele deixa de funcionar, tá? Mas a modificação da vazão faz com que os flutuadores eles se elevem, tá? Aumenta a força de arrasto. Então, eu preciso ter esse controle. A variação do diâmetro aqui, eu não sei se vocês perceberam, é justamente para ter o controle da velocidade e da força de arrasto, consequentemente. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Ok. Então, para comparar os medidores que nós estamos vendo aqui na aula de hoje, principalmente os medidores de restrição, tá? Eu tenho a placa de orifício, o bocal e o tubo Venturi. A placa de orifício, ela tem um custo de aquisição baixo, principalmente quando comparada com o tubo Venturi. Porém, ao utilizar a placa de orifício, eu vou ter uma perda de carga, eu vou ter uma dissipação de energia maior do que o tubo Venturi. Então, apesar do tubo Venturi ele apresentar um custo mais elevado de obtenção, veja que eu estou dissipando menos energia. E energia é algo que tem um valor, né, monetário elevado na indústria. Então, se eu estou dissipando energia, eu preciso suprir essa energia que foi dissipada. Como é que eu faço esse suprimento? Como é que eu posso reabastecer o meu escoamento com essa energia? Utilizando uma máquina de fluxo. Então, no momento em que eu utilizo uma placa de orifício, por exemplo, apesar de ser mais barata, ela vai ter uma perda de energia maior. Então, mais para frente, eu preciso adicionar uma máquina de fluxo que vai compensar essa perda de energia. Ah, eu quero economizar com uma bomba, tá? Eu quero colocar uma bomba de menor carga, mais barata. Então, eu coloco um tubo Venturi, por exemplo. Só que o tubo Venturi, ele tem também um contraponto, né? Além do custo, ele ocupa um espaço maior. Então, o tubo Venturi é um equipamento, por exemplo, de 1 metro de comprimento. Quando eu vou com uma placa de orifício, a placa de orifício ela tem milímetros de comprimento. Então, se tiver um problema de espaço de instalação, a placa de orifício e o bocal normalmente são mais avaliados, são mais indicados. Se eu não tiver um problema de espaço, eu consigo instalar um Venturi e minimizar a perda de energia. Então, no longo prazo, acaba compensando a utilização do Venturi. Outra característica, tá? No momento em que eu uso a placa de orifício, observa aqui um detalhe. Vou até voltar para ficar ainda mais claro. Eu tenho aqui o seguinte conceito. Eu tenho um fluido e esse fluido ele vai se chocando com essa superfície. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com fluido puro, limpo, ótimo. O fluido ele vai se chocar com essa superfície, vai migrar para a região direcionada, formação da vena contráctil. Se eu estiver trabalhando com um fluido que possua aí partículas em suspensão, então imagine que a gente está trabalhando com extração de petróleo. O petróleo ele não vem limpo, né? Tem cascalho junto ao petróleo, tem material, tem sedimentos ali.
Se eu estiver trabalhando com estação de tratamento de água, a água também traz sedimentos, né? Então, no momento em que eu uso uma placa de orifício, esses sedimentos eles começam a se chocar também, provocando aí uma corrosão, uma erosão dessa minha superfície. Então, nestes cenários, talvez a placa de orifício não seja o instrumento mais adequado. Tranquilo? Vocês compreendem esses detalhes? Compreendido. Sim, professor. Beleza. Então, observem aqui. Eu tenho 3 tipos de placa Venturi aqui apresentados para vocês, tá? Não existem apenas esses 3. Aí eu vou chamar a atenção para esse terceiro tipo, que a avaliação dele é razoavelmente simples de ser feita. Em qual cenário é preferível utilizar uma placa de orifício excêntrica em relação à concêntrica, em detrimento da concêntrica? Quando é que eu falo, olha, eu prefiro utilizar uma placa de orifício excêntrica do que a concêntrica? Imagine um cenário hipotético aí de quando é que o orifício é melhor apresentado quando eu trabalho com ele posicionado na região inferior da tubulação do que no centro da tubulação. Eu acho que essa excêntrica foi o caso aí que falou quando o fluido tem alguma outra coisa, tipo cascalho. Senão vai ficar lá embaixo, né? Exatamente. Então, se eu tiver, por exemplo, um escoamento com material granular e a placa de orifício ela for concêntrica, eu vou ter o acúmulo de material particulado nessa parte inferior. E isso vai promover mudança no escoamento. Se promoveu mudança no escoamento, aquela constante C, ela acabou de ser perdida, ela precisa ser reavaliada a todo instante. Então, o que é que a gente faz? Utiliza-se a excêntrica, um orifício aqui na parte inferior, porque eu vou evitar o acúmulo de material particulado aqui. Então, o material particulado ele começa a ser carreado pela vena contracta, pelo fluido. Então, isso minimiza alguns problemas que podemos ter frente à precisão da medida. Tudo bem? Sim, não. Sim, professor. Então tá. Só mais um detalhe. Aqui nesse último slide, eu coloquei aqui o link para vocês avaliarem, tá? Esse site, ele é específico para instrumentação. Não tem apenas medidores de vazão lá, tá? Tem medidores de temperatura, de pressão, de vazão, dentre outras grandezas. Então, quando vocês tiverem dificuldade ou caso tenham curiosidade, verifiquem esse tipo de site, verifiquem esse tipo de material. Isso vai ajudar vocês a entender o princípio de funcionamento das grandezas que vocês estão aferindo. Às vezes a gente faz algumas avaliações, essas avaliações elas não são, ou as medidas são feitas, né, de forma incoerente, de forma errônea, porque a gente não está preso aos detalhes ali para que a medida seja feita de forma satisfatória.